Thalita Vinci Badra, 41 anos. Sou transplantada renal há 5 anos e eu estou aqui para contar a minha história. Eu sou Jéssica Marcelo, sou médica nefrologista, especialista em transplante e vim hoje para falar um pouco da minha história. Quando eu descobri a doença, eu era muito pequena, né? Então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Então receber aquele diagnóstico não fazia muito sentido. Eu não tinha noção, né? E eu fiz o transplante aos 12 anos, fiquei transplantada 25 anos e próximo a esses 25, quando eu fui entrar em hemodiálise, aí sim, acho que aí caiu minha ficha quando eu recebi que eu ia ter que entrar em hemodiálise e fazer um transplante. Ali sim foi que eu percebi a realidade de ter que fazer um transplante. Até então, aquilo tudo era muito normal para mim, né? O primeiro transplante, quem me deu apoio, a minha família, meus pais, minhas irmãs, né? Eu era muito pequena, criança. Então, foi tudo tratado com muita naturalidade, né? Então, eu não tinha noção, eu não tenho recordações negativas até dessa descoberta, dessa fase, né? Foi uma infância normal, na medida do possível? Eu tive uma infância normal, sim. E você lembra o que você sentiu quando você ouviu que você precisaria de um transplante já nessa fase adulta? Desespero. Eu senti desespero quando eu recebi a notícia de que eu ia ter que entrar em hemodiálise e ter que entrar numa fila para aguardar um órgão. Eu entrei em desespero. Depois as coisas foram se acomodando e eu vi que não era complicado, mas não era tudo isso. Era possível ter vida com a hemodiálise. E eu fiz 1 ano e meio de hemodiálise, né? Entrei para a fila, fiquei 1 ano e meio na fila e eu recebi o rim em outubro de 2020. No fim da pandemia, ali, quando já estava começando a melhorar um pouco a pandemia, foi que eu transplantei. E como foi receber essa ligação do transplante? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tinha acabado de fazer hemodiálise, eu estava almoçando, e aí meu médico me ligou, falou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, acabei de comer. Então tem um possível rim para você, então você vai arrumando suas coisas e a gente vai te dizendo assim o que você vai ter que fazer, mas você está no páreo, né? Você está entre as 3 primeiras. Eu estava entre as 3 primeiras pessoas para receber o órgão. Então eu iria fazer testes, né? Com as outras pessoas possíveis e comigo, para ir descartando e eu chegando mais próximo ali de transplantar. Então, aí ao longo do dia, ele ia me posicionando. Então agora, aí quando foi de madrugada, eu fui para o hospital de madrugada e falou assim, agora você pode ir, que agora... O rim é seu. Mas é surreal, assim, parece que você não está vivendo aquilo, sabe? Porque realmente a sua vida muda quando você entra na hemodiálise e a sua vida muda quando você sai. Assim, é bem significativo, né? Para quem foi a primeira pessoa que você contou que você tinha que o seu rim tinha chegado? Minha mãe estava comigo, então minha mãe estava ali, né? Participou, e pro meu marido, né? Eu liguei pro meu marido e já falei, olha, meu médico, né? Meu médico me ligou aqui falando isso. Aí tudo que eu tinha agendado no dia, eu já cancelei tudo no desespero, já fui desesperadamente para casa, que eu estava na casa da minha mãe. Já comecei a arrumar mala para ir para o hospital, porque me pegou bem de surpresa, né? Na verdade, a gente aguarda
mas para mim aquilo ia demorar muito mais, né? E quando eu recebi a notícia, eu me surpreendi. Eu achei que eu ia ficar muito mais tempo na fila. Então, não tinha nada... Tem gente que tem a mala prontinha já, né? Já fica com tudo organizado, já meio as coisas em vista, né? Eu não tinha. Olhando para o primeiro ano de transplante, o que foi mais difícil para você? Emagrecer, porque eu ganhei muito peso, né? Então, emagrecer foi uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque o meu transplante foi tudo ok, né? Eu não tive nenhuma intercorrência, né, no transplante. E então, acho que se for dizer isso, foi o emagrecer mesmo, né? E então essas mudanças do corpo, né? As mudanças, né? O engordar, né? E do primeiro transplante também, porque aí eu tive adolescência, e quando eu entrei na adolescência eu estava gordinha, né? Então aí foi um perrengue para emagrecer, porque é corticoide, e aí você tem, além de você comer muito, aí você tem a questão do inchar. Então, dentre esses 25 anos de transplante, eu tive algumas intercorrências que eu tive que aumentar o corticoide muito, e aí toda vez que eu aumentava o corticoide, inchava e aumentava o peso. Então, foi sempre uma luta com o peso, né? O que eu acho que assim, o que mais... um dos grandes desafios para mim foi o peso e as intercorrências que às vezes o rim dava umas falhadas, e você tinha que entrar com corticoide, e então isso alterava, né? E na adolescência isso era, né? Eu sou Jéssica Marcelo, sou médica nefrologista, especialista em transplante e vim hoje para falar um pouco da minha história. Bom, quando eu decidi ser médica? Uma pergunta difícil, porque eu sou de uma família de mulheres que cuidam. Então, mulheres cuidadoras e enfermeiras, fisioterapeutas e cuidadoras em várias outras esferas. E em um dado momento eu achei que a fruta não podia cair muito longe do pé. E eu aprendi com essas mulheres como era cuidar dos outros. E eu entendi que a medicina era um caminho onde eu poderia exercer esse cuidado que eu aprendi em casa. Escolher a nefrologia passa por muitos lugares, mas passa por uma das minhas tias, que é enfermeira, que é enfermeira nefrologista, e me fez ter contato muito precocemente com pessoas com doença renal. Além disso, ao longo da universidade, vamos dizer, todos os caminhos levavam para a nefrologia. Eu, durante a universidade, montei a Liga de Nefrologia e, estudando e conhecendo de perto essa especialidade, não tem como não se apaixonar. Se apaixonar pelos rinzinhos. Se apaixonar pelos rinzinhos e principalmente pelo funcionamento dos rinzinhos. É realmente uma especialidade que apaixona no dia a dia e no entendimento da imunologia e de toda a fisiologia que existe por trás desse órgão que é tão altruísta, né? O maior desafio do pós-transplante é o maior desafio ao longo de toda a trajetória da doença e da saúde do rim, porque eu gosto sempre de sair desse lugar, do lugar da saúde. É a adesão. Um grande calcanhar de Aquiles é as pessoas dizerem o transplante, falarem sobre o transplante como uma estratégia de cura. E a gente não ter espaços seguros para falar que o transplante é uma das estratégias de tratamento dentro dessa trajetória do paciente com doença renal crônica. E assim sendo uma estratégia de tratamento, ele precisa garantir que haja a adesão, porque é o que garante a função desse enxerto por mais tempo. Então, eu acho que esse é o principal desafio dentro do contexto do transplante. Você teve o citomegalovírus, né? Tive. No fim do primeiro transplante, eu já estava bem debilitada, né? Eu estava com a imunidade já bem baixa, e eu tive o citomegalovírus. Foi difícil diagnosticar,
né? Porque eu nunca tinha tido, né? Então fiquei internada muito tempo até descobrir. Aí quando descobri, eu fiquei mais internada, porque aí o tratamento é endovenoso, tal. Então foi bem traumático, na verdade, também esse citomegalovírus, viu? Porque até descobrir e tratar, porque ele é confundido, né, com outras coisas. E como eu nunca tinha tido, e eu fazia o exame de sangue e não dava. Eu precisei fazer colonoscopia. Eu precisei fazer uma colonoscopia para descobrir que ali estava com citomegalovírus. Então foi bem chato mesmo, assim. E você sentiu, assim, a equipe médica te apoiou nesse processo do CMV? Você já sabia o que era CMV? Não sabia. Eu acredito, sim, que o relacionamento médico-paciente seja algo imprescindível. E isso não é só o meu acreditar, isso inclusive a Organização Mundial de Saúde tem colocado o contexto de saúde como algo muito mais amplo do que apenas a ausência de doença, mas sim como um conceito que passa pelo biopsicossocial. Então, a gente começa a entender o ser humano como um todo. E nesse lugar, o médico ele vai ter muitas funções, inclusive de escutar, que eu acho que é uma coisa que em algum momento faltou e a gente precisa retomar esse ouvir ativo do médico em relação ao paciente. Porque do meu primeiro transplante, o que eu tinha era muita infecção de garganta, eu tinha muita infecção intestinal, era isso. E antes de eu transplantar, eu tive herpes zoster, mas o citomegalovírus eu nem sabia que existia. Então, foi super novidade mesmo. Então, eu acredito que isso também dificultou o diagnóstico, né? Não tinha contato, não tive contato e nem sabia da existência. O cito eu tive mais ou menos antes de 2020, porque eu entrei em hemodiálise em 1999, 2020, então foi por aí, um pouco antes disso, né? Como é perder as contas? Eu tenho que pegar algum acontecimento importante para poder me localizar, né? Porque o primeiro transplante foi em 95, né? Aí depois teve Então aí eu comecei a perder a função renal, aí em 2020 eu perdi mesmo a função renal, que eu entrei em hemodiálise em 99, e aí fiz novo transplante em 2020, e aí veio a gravidez, né? Então, aí teve a gestação. Vamos falar sobre isso agora, que é a sua vida hoje, né? O que a chegada da sua filha, ela representa na sua jornada? Representa que o transplantado pode tudo. Ele é possível, né? É você correr atrás, você pesquisar, você ler, você acreditar, você se cuidar, que tudo é possível, né? Hoje eu posso dizer que né? E isso mudou, obviamente, né? Há uns anos atrás, muita coisa era mais limitada mesmo, né? Mas hoje é muito diferente, né? Hoje é muito possível, né? E como que é o nome da sua filha e quantos anos ela tem? A Luísa, ela tem 3 anos. 3 anos. Foi uma gestação super tranquila, né? Não tive nenhuma intercorrência. Ela não nasceu prematura, ela não nasceu com baixo peso, eu não tive problema, nem antes, nem durante, nem depois. Então, assim, super indico, né? As mulheres que desejam e têm esse medo, né? Esse medo, ele é real mesmo, mas ele tem que ser acolhido, né? Mas é possível, cada caso é um caso, obviamente, né? A gente tem que levar em consideração, mas é possível, não descarte a possibilidade, que para a mulher que deseja é significativo, né? Porque a gente também tem um tempo aí, né? Eu engravidei com 38, de 38 para 39, né? Já não tão novinha, mas né? Foi possível aí, né? Então...
Aí, com o sorrisão no rosto. É, O pós-transplante é muito bonito. É quando a pessoa começa a retornar à luz dela própria. Ela volta para as atividades, ela até cria novos hábitos, ela entende o protagonismo que ela tem dentro do seu tratamento. A gente sabe, doença renal crônica é para sempre, mas existem estratégias em que você é, de certa forma, apagado do seu protagonismo dentro dessa linha. Quando nós falamos sobre transplante, a gente fala de um outro momento em que o paciente é protagonista. Eu posso explicar o processo, a imunologia por trás do processo, a importância das medicações, as complicações que podem haver, mas o paciente é o principal personagem nessa história nova. E é muito bonito assistir isso, quando ele recobra esse protagonismo dentro dessa história. Como você enxerga a Thalita de antes e a Thalita de agora? Mãe, transplantada, cheia de vida. é uma nova vida, porque a hemodiálise, ela é necessária, é fundamental e ainda bem que tem. Mas a gente tem as limitações, né? Queira ou não, as limitações da hemodiálise alimentar, hídrica e de se locomover, né? Mas quando você transplanta, a sua vida ela muda totalmente, né? E dá para dizer que eu diria que é como de qualquer outra pessoa, né? Na hemodiálise, sim, né? Assim, se você não tem perspectiva de aquilo lá, né, de transplante, que tem casos que são mais delicados, né? Você acaba se adaptando e tem que se adaptar, né? Mas eu acho que falta também, talvez um pouco mais de informação, né? E apoio, né? Da sociedade ali, né? Infelizmente, as pessoas desconhecem bastante, né? Do transplante, da doação, né? Da hemodiálise, né? A importância que isso tem, né? Então, eu acho que o Deixe Vivo aí tá aí para trazer isso aí para a galera aí, né? Cada vez mais para terem conhecimento disso, né? Se eu conhecesse alguém que está aguardando um transplante, eu falaria para ter esperança, fé e não desistir, porque uma hora vem o transplante, né? E se não vier, mesmo assim, continue a acreditar, que isso é o fundamental para a gente viver com qualidade, né? Enfim, é isso. O que significa atendimento humanizado? Para mim, tudo. Não existe como estabelecer um vínculo com pessoas que não se conhecem. E o vínculo é o pilar que rege todo o tratamento dentro da nefrologia. E eu acho que na prática médica como um todo. Então, é importante que haja vínculo, e o vínculo vem a partir dessas interações que acontecem entre o médico e o seu paciente. Então, é impossível pensar medicina de uma outra maneira que não seja feita com humanização. Tem algum momento, se você precisar de um tempinho para pensar, não tem problema, ou algum paciente dentro da sua trajetória que te marcou muito, que esse cuidado precisou ser muito intenso, né? Essa relação, você precisou enxergar o cuidado de uma outra forma? Essa pergunta é bem difícil, porque como uma pessoa que cuida de doenças crônicas, a gente está na vida das pessoas em vários momentos ao longo dessa longa trajetória. A gente define isso como linha de cuidado. Então, eu estou com esse paciente no momento do diagnóstico, eu estou com ele no momento do acompanhamento, do tratamento conservador, do transplante e dos outros tratamentos de substituição.
houveram muitos pacientes que foram realmente importantes nessa trajetória e com pacientes com quem eu convivi durante muito tempo. A voz até embarga, porque muitos pacientes foram realmente importantes inclusive para me motivar a melhorar a minha prática clínica, a ser uma pessoa que exercita todos os dias a escuta ativa. Mas talvez um paciente tenha marcado assim, de uma maneira ímpar a minha trajetória como médica. Não tem como pensar quem eu seria ou quem eu sou hoje sem que ele tivesse passado pela minha vida. Ele nem está mais com a gente, mas ele realmente impactou bastante, porque era um caso onde ele já estava resiliente na desesperança. E ele, claro, com a ajuda de uma equipe multidisciplinar maravilhosa que retomou esse lugar de esperança dele em relação ao tratamento, ele teve longos anos de vida com um novo rim. E apesar dele ter passado muitos anos fora da lista, porque ele não tinha mais esperança em relação ao tratamento. E quando ele retoma a esperança e ele é chamado, e não foi uma trajetória sem percalços, muito pelo contrário, foi uma trajetória com percalços, mas quando ele se junta com a equipe e volta a ter esperança do tratamento, a gente se sente importante por mudar uma trajetória que já tinha um desfecho dado, sabe? Então, só tenho a agradecer a essa pessoa. Quando a gente fala de humanização, antes de falar esse tema, a gente tem que falar de humanidade. Eu sou humana e eu estou diante de uma pessoa que também é. Então, essas pessoas, elas têm falhas, elas têm defeitos, elas têm medos. E o meu papel, enquanto profissional de saúde, mas principalmente enquanto ser humano, é acolher todas essas falhas, sentimentos, medos que essa pessoa tem. E através do mecanismo técnico, eu vou dar para ele o apoio que ele precisa para passar por esse momento, que é realmente um momento desafiador, a partir do diagnóstico dentro da trajetória da saúde do rim. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre essa relação de cuidar do rim? Como que isso vem no dia a dia? Que vale, acho que para todos, né? Muito boa essa pergunta. Enxergo essa pergunta como uma oportunidade. Então, assim, as pessoas não entendem a importância desse órgão até que ele fale. Ele só vem à tona, só se fala do rim nesse momento. E uma grande coisa que mudaria a história dessa doença e desse acompanhamento de saúde renal seria o acesso à informação, aonde as pessoas procurassem saber o que é o rim, como ele funciona e todos os processos que estão relacionados aos rins, antes mesmo que eles interrompessem ou diminuíssem sua função. Então, eu acho que a nossa importância como veículo de comunicação é justamente trazer a importância da função do rim e de como cuidar dele. Então, eu acho que isso é o nosso dia a dia, é o nosso papel também de ensinar para as pessoas o quanto esse órgão é importante e o quanto nós podemos fazer no nosso dia a dia para preservar a função dele. Eu acredito que falar sobre a doação de órgãos hoje é fundamental, né?
é pouco divulgado, só no mês de setembro. E como isso acontece, né, a doação de órgãos, como é feita a doação de órgãos, né? Tem muito tabu em cima, muitas mentiras, né? Então, precisa desvincular tudo isso da verdade, né? Então, a doação de órgãos, ela precisa ser mais divulgada. E não só em setembro, que a gente passou agora o Setembro Verde, né? Que é o foco, mas ela precisa ser... o que envolve essa doação, né? Precisa ser mais falada para que as pessoas compartilhem e falem com a família, né? Porque isso muda a vida total de uma pessoa. Não tem nem, às vezes não tem nem palavras, porque o quanto isso muda. E é pouco falado, uma coisa muito importante, né? Então, é isso, a mensagem. Doação de órgãos é a minha vida, minha realidade, é uma bandeira que eu levanto há muito tempo, até porque a minha especialidade é transplante renal. E a gente sabe que a realidade do Brasil, ela ainda pode melhorar muito. Já melhorou muito ao longo das últimas décadas, mas ainda tem muito a melhorar. Falar sobre transplante, falar sobre doação de órgãos é uma coisa que não tem fim, não termina. Porque é um momento muito difícil, é um momento em que a família está experimentando sensações ruins, sensação de perda, mas que nós, enquanto profissionais, nós temos que trazê-los para o lugar de que você pode mudar a história, você pode fazer com que a vida continue, ainda que não seja no seio da sua família, mas na família do outro que está há anos sofrendo com a disfunção de algum órgão. Então, é esse lugar que a gente tem que ocupar, de trazer sempre que possível à luz a doação de órgãos como um mecanismo possível para mudar o panorama de quem sofre com doenças renais ou com doenças de outros, com disfunção de outros órgãos também no nosso país. Então, é muito importante falar sobre isso e todas as oportunidades que eu tiver, qualquer mecanismo de comunicação, de audiovisual, eu sempre vou levantar essa bandeira, porque quanto mais informação a gente tiver acerca disso, melhor vai ser a solução desse grande problema, né? O Instituto Deixe Vivo eu conheci através da Giovana, da Olga, que são pessoas maravilhosas, e fazendo um panorama, seria um grande outdoor para mostrar que existe sim vida depois do transplante, existe muita vida, existe muito brilho e que a partir desse lugar de renovo, de nova vida, também não se esquece daqueles que estiveram na lista com a gente. Então, é um outdoor para mostrar que continua sendo importante falar sobre transplante e dar para outras pessoas a oportunidade de renovar esse pacto com a vida. Então, eu acho que vocês são um exemplo de o quão importante é a doação de órgãos e que continuará sendo durante muito tempo e o quão é capaz de mudar a qualidade de vida da pessoa que volta a ser o protagonista da sua história. E se eu puder deixar um recado para quem ainda está esperando o seu transplante, é que a vida, ela não terminou, ela continua, ela segue, ela muda, mas você não pode perder as esperanças.